Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de nos consagrarmos ao Espírito Santo, vamos ao nosso último vídeo da formação inicial para a Fraternidade Nova Aliança. Eu gostaria mais uma vez de ressaltar aqui a graça de Deus, a bondade de Deus. Quando eu comecei a gravar o nosso foco, lembro a vocês que eu inverti a letra O, organização e obediência, ou obediência e organização. Na ordem, eu deveria falar primeiro da obediência. Por um engano, a obediência ficou para agora, para o final da palavra, da sigla, né? Foco. E hoje é dia 20 de setembro de 2018. É muito bom a gente colocar data, porque estamos inseridos no tempo, no espaço, e daqui a alguns anos, quando as pessoas forem ver ou ouvir, Deus queira que tenha gente para isso, né? Olha, quantos anos, e as coisas eram assim, e devem ser assim, devemos continuar na linha do nosso patrimônio espiritual, enfim, tudo tem a mão de Deus por trás, nos conduzindo. Mas também eu cometi um outro engano. Para cada elemento do nosso foco, nós tivemos 3 vídeos. O primeiro, aspectos gerais, o segundo, a conceituação, e o terceiro, a fundamentação bíblica. E eu inverti. Mas a conceituação ficando para o final, exatamente neste item do foco, que é sobre obediência, eu digo que é providencial também esse engano, por quê? Porque imediatamente, iniciando a formação permanente, nós vamos nos valer da igreja, através da sua instrução sobre o serviço da autoridade e a obediência, que vai explicar exatamente como é que eu aplico esse ensinamento da igreja para que a nossa vivência da obediência incondicional e amorosa à igreja seja o mais possível afinada com a vida eclesial. Antes, então, de dar para vocês a nossa conceituação, eu gostaria de colocar aqui uma reflexão simples, muito pessoal, a respeito de um evangelho de Jesus em São Lucas, capítulo 7, versículo 36. É aquele banquete, jantar, na casa de um fariseu. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro
cheio de perfume, postou-se atrás aos pés de Jesus. Até aqui, para que a nossa reflexão possa ser bem canalizada. Todo o nosso patrimônio espiritual precisa ser vivido com espírito e vida, espírito e verdade, com muito pé no chão e a cabeça no céu. Por isso, eu gostaria de colocar este evangelho que eu acabei de proclamar dentro de uma espiritualidade para a nossa vida de oração. Jesus não se recusou a entrar na casa de um fariseu que, historicamente, pela descrição do Evangelho, sempre foi o arqui-inimigo de Jesus. A classe dos fariseus combateu muito Jesus Cristo e também, merecidamente, recebeu dele críticas bastante severas. Ai de vós, hipócritas, e tal, e tal, e tal. Na prática de todo o nosso patrimônio espiritual, nós podemos ser como fariseu. Colocar a prática legal, a lei, acima de Jesus Cristo, acima da importância de um relacionamento com Jesus e, a partir dele, vivenciar esse grande dom que são as nossas coisas, as coisas que o Espírito Santo confiou a cada um de nós. Hoje Jesus quer entrar na minha casa, aqui no meu coração, no centro das minhas decisões, dos meus sentimentos, das minhas emoções. Jesus quer estar ali para dizer e me ensinar que a vivência legal, ao pé da letra, de todo esse nosso patrimônio, pode equivaler à atitude de um fariseu. Por isso ele aceita também ao seu lado, aliás, não ao seu lado, mas na sua presença, uma mulher que representa todos nós pecadores. Somos um pouco fariseu e somos um pouco esta mulher que ousou entrar naquele ambiente masculino e de pessoas altamente preconceituosas. Se vocês forem até o fim, vocês vão ler um pouquinho mais adiante o que é que o fariseu pensou quando viu que Jesus deixou que aquela mulher lavasse os seus pés, o tocasse. Estou falando isso porque há detalhes nesses breves versículos que nós precisamos refletir um pouquinho. Uma coisa eu acho muito importante: perceber que essa mulher, tão rejeitada, tão excluída, tão marginalizada, mas tão consciente da sua condição de pecadora, essa mulher se colocou no seu devido lugar, coisa que Pedro não conseguiu.
vou lembrar a vocês a passagem em que Jesus fala da sua, logo depois da confissão de fé de Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Logo depois dessa profissão, Jesus faz aquele elogio maravilhoso a Pedro, dizendo que não foi o Pedro que falou, que fez essa profissão, mas foi o Espírito Santo que tocou o coração de Pedro, a mente de Pedro, para ele pôr para fora aquele elogio para Jesus. Aquela ideia clara e verdadeira a respeito de Jesus. Logo depois disso, Jesus começou a falar da necessidade de ele, Jesus, o Messias, passar pelo sofrimento da cruz. E Pedro, na sua impulsividade, se colocou entre Jesus e o plano do Pai, dizendo, não, que é isso, você não vai sofrer, nós não vamos deixar. E Jesus, que há poucos instantes elogiou tanto Pedro, agora vai dizer para ele, você é Satanás, você é meu adversário, você é meu contrário, vai atrás de mim. Não é você que vai decidir a minha vida, o meu destino, a minha missão. Não é você. Não se interponha entre eu e o Pai. Essa mulher pecadora, no versículo 38, postou-se atrás, aos pés de Jesus. Atrás, aos pés de Jesus. Por que será que eu estou dando essa introdução? Porque é claro que eu tenho uma dificuldade tremenda de transmitir para vocês os momentos, quando eu os tenho, né, gente? Os momentos de uma oração assim mais sentida, mais luminosa, mais clara. Uma dificuldade muito grande de passar isso para vocês. Mas qual é a importância deste evangelho para o que nós vamos dar como conteúdo de formação? É que nós precisamos perceber a importância de compreendermos que a nossa obediência tem que ter, como todo o nosso patrimônio, mas de modo especial o nosso carisma, tem que ter como pano de fundo o amor cristão. Aquele amor que Jesus Cristo veio ensinar, não só com palavras, com gestos, mas com a própria vida. Nós precisamos, vocês percebam, não há uma palavra desta mulher no Evangelho. Ela faz, ela pratica, ela tem gestos, atitudes amorosas, mas não fala uma palavra. E isto eu gostaria muito, primeiro, eu mesma viver. As pessoas que me acompanham desde o começo da comunidade sabem quanto eu fui rigorosa, legalista, farisaica, no começo da nossa história. Toda vez que eu leio no Evangelho aquela passagem que Jesus condena os fariseus dizendo: vocês colocam fardos pesados nas costas dos outros e vocês não conseguem carregar esses fardos, nem com o dedo vocês conseguem movê-los. Eu quero fazer aqui como que se fosse uma meia-culpa,
uma confissão. Quantas vezes eu me senti assim? Graças a Deus, não morri ainda. Isso significa que Deus está me dando um tempo de conversão, um tempo de mudança, um tempo de ver as coisas muito mais para o lado da compreensão amorosa, sem deixar de ser fiel, sem deixar de ser obediente, mas muito mais compreensiva, muito mais dialogal. Ainda tenho minhas derrapadas, ainda dou Deus sabe, né? Meus impulsos como vêm à tona sem muito domínio, autodomínio. Mas eu louvo, adoro e agradeço a Deus, porque posso dizer com um pouquinho de razão, que a graça de Deus não foi em vão em mim. Então, agora sim, podemos passar para a conceituação. Qual é o conceito que eu tenho a respeito desse valor obediência, que é o nosso carisma? Em que espírito nós temos que viver este dom de Deus? Abertura, com o espírito de abandono em Deus, a experiência do nosso SEM, carisma, espiritualidade e missão, para afirmar nossas próprias convicções, primeiro, de pertença à comunidade católica Nova Aliança e de comunhão com os meus ideais como fundadora. E isso exige de nós radicalmente um testemunho e generosa doação na propagação da Boa Nova, de acordo com o ensinamento da Igreja. Para a gente compreender este conceito, que é bem longo, nós vamos fazer, como sempre fazemos, separar por partes. Então, a primeira parte diz assim, que o espírito de obediência deve ser vivido em abertura, com o espírito de abandono em Deus. Abertura para a experiência do nosso SEM. Abertura, o que significa um espírito aberto para Deus? Significa não ter condições, não colocar condições para Deus. Deixar-se levar por Deus. Fazer-se capacidade para Deus se fazer presença. Fazer-se oportunidade para Deus manifestar a graça que está por trás de cada ato de submissão, de obediência a Ele e também às pessoas. Nunca se esqueçam que a nossa obediência está toda ela contida no 4º mandamento da lei de Deus. Seria uma sugestão muito boa que durante as férias, por exemplo, período em que não nos reunimos, em que estamos cada um em casa, nós nos dedicássemos ao estudo e à reflexão do 4º mandamento, tal como é explicado no catecismo da nossa igreja.
Estamos nos lembrando nesse momento da palavra do evangelista João, na boca de Jesus, quando Jesus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Para nós, todos os mandamentos de Deus são essenciais, claro. Mas o que diz respeito à nossa vida carismática, comunitária e fraternal, está focada no quarto mandamento. Sem que alguém tenha decidido no seu coração abrir-se aos planos de Deus, deixar que Deus... Gente, é impressionante, parece que a gente vai falar uma heresia aqui, mas Deus respeita a nossa liberdade. Deus respeita os limites que nós colocamos para a ação dele. Infelizmente, quantas vezes nós bloqueamos a ação de Deus, que é uma graça muito grande, por medo, por insegurança, por espírito de egoísmo, de comodismo, enfim, tantas razões nós temos para bloquear o plano de Deus. Mesmo quando nós não entendemos esse plano, mesmo quando nós não percebemos com muita clareza aonde aquilo vai nos levar, Deus estará agindo. E a experiência que nós fazemos desse valor, e de todos os outros valores, e de tudo que é o conteúdo do nosso patrimônio, a experiência que nós fazemos quando damos abertura a Deus, é algo que... Outra palavrinha que está me vindo de São Paulo. É outra palavra que os olhos não conseguem enxergar, os ouvidos não ouvem, o que Deus tem preparado para aqueles que se entregam a Ele com amor, com confiança. Então, a primeira reflexão é a respeito desta abertura que nós temos que ter para com o Senhor. E não é só pensando nas coisas da comunidade, não. Nos acontecimentos da nossa vida, no dia a dia da nossa vida. Eu queria muito reforçar para vocês a importância do momento intensivo da nossa oração. Começa ali esse exercício de abertura para a graça de Deus. Porém, meus queridos, esta abertura depende do grau, além da graça de Deus, claro, mas depende do grau do espírito de abandono que eu alcanço. E o espírito de abandono nas mãos de Deus, confiadamente, depende do grau da nossa fé. Eu não estou falando da fé dogmática, da fé doutrinária, também isso, claro que tem um fundamento doutrinal, dogmático, mas eu estou falando daquela fé aderência, da fé adesão, da fé prática, que transforma em passos concretos aquele em quem eu coloquei a minha esperança, o Senhor Jesus. Então, primeiro ponto da primeira parte do nosso conceito, 3 palavrinhas. Abertura, que depende do espírito de abandono, que me vai proporcionar a oportunidade de experimentar como o Senhor é bom. Felizes aqueles que têm nele a sua confiança, que põe nele a sua esperança.
Provai e vede como o Senhor é bom. Estou me lembrando agora que é um dos primeiros capítulos do nosso querigma. Provai e vede. E eu dizia que Deus não é para ser estudado. Deus é para ser experimentado. E a experiência de Deus, além de ser uma graça que Ele nos concede e quer conceder a todos, é uma resposta que nós damos às iniciativas de Deus. Mesmo quando não enxergamos nada porque temos uma trave diante dos nossos olhos, depois que nós damos o passo, olhamos para trás e falamos, e Deus viu que tudo era muito bom. Tudo é muito bom. Quando nós nos permitirmos esta experiência do poder do amor transformado em seguimento, em obediência, em submissão, aí sim nós estaremos tirando o nosso carisma do papel e passando para a vida. O nosso carisma e este valor estará sendo não mais uma letra morta, mas produzindo vida, e vida em abundância. Como Jesus fala no seu Evangelho. Lembrando, voltando lá à pecadora, que demonstrou tanto amor, e Jesus cobra isso do fariseu. Eu entrei na sua casa e você não fez isso para mim, que é dever seu fazer. Você não fez aquilo outro, que é da lei. E você não fez mais aquilo. Essa mulher fez tudo isso. Por isso, porque ela amou muito, foi muito perdoada. Olhem, ela cumpriu a lei sem conhecer a lei. Provavelmente não conhecia. O fariseu, que conhecia tanto a lei, não foi capaz de cumprir a lei. E eles que achavam que eram os bambam no cumprimento da lei. Portanto, conversando uma vez com uma moça na nossa comunidade, ela colocava a dificuldade dela, né? Que é uma rigidez muito grande. Eu dizia, olha, há pessoas que nem são cristãs e vivem valores do Evangelho em uma profundidade tão grande, numa entrega de vida tão grande, que faz inveja a nós, que somos batizados, que temos uma certa cultura religiosa, que sabemos alguma coisa. Não é questão de saber, é questão de amar. Não é questão de conhecer, no sentido literal da palavra, no sentido intelectual da palavra. É questão de fazer o amor acontecer de uma forma fiel. Jesus, tão compreensivo com a humanidade, Jesus se fez lei. Agora, a partir dele, da sua vida, da sua postura diante das realidades humanas, Jesus vai falar, eu vim levar a lei ao seu pleno cumprimento. Qual é a plenitude da lei? É o amor. Então, todo esse nosso patrimônio espiritual vai dar muito fruto se nós entendermos que amar não significa passar a mão na cabeça, mas significa compreender, dialogar,
explicar e pedir a Deus o convencimento. Mas existe um para quê no próprio enunciado. Abertura com espírito de abandono em Deus, a experiência do sem para alguma coisa. Qual é essa coisa? Qual é essa finalidade? Existe uma necessidade atrás dessa abertura, desse espírito de abandono que nos levará a essa experiência. Para quê? Para que nós firmemos as nossas convicções de pertença. Pertencemos a Jesus Cristo, somos posse dele. Pertencemos à igreja, somos posse da igreja. Pertencemos à nossa comunidade, somos posse da nossa comunidade. Comunidade que eu digo é assim, as pessoas e toda a nossa riqueza espiritual. Mas eu preciso ser uma pessoa de convicção. Esta abertura para Deus, estes atos de abandono em Deus, que vai me levando a experimentar a força e o poder de Deus agindo através dos meus atos de submissão às autoridades constituídas, porque eu vejo Deus por trás das coisas, vai solidificando em mim as minhas convicções de que aqui é o meu lugar. Enquanto eu estiver com o pé em duas canoas, enquanto eu estiver num estado de dúvida, de insegurança, eu não sei bem aonde Deus me quer, para isso existe a etapa do discernimento vocacional. Olhem bem, a primeira etapa da nossa formação, que é o discernimento vocacional, aí é uma etapa de formação, sim, mas é uma oportunidade para você discernir qual é o chamado de Deus a seu respeito. Não quer dizer que você já é da fraternidade. Não. Você está discernindo se o seu chamado é para a fraternidade. Mas na medida que você vai avançando e a graça de Deus vai emergindo na sua vida e você vai correspondendo à vontade de Deus, isso tudo vai clareando e você vai se firmando. De maneira que vai chegar um momento que você diz, poxa, aqui é o meu lugar. É aqui que eu tenho que dar frutos. É aqui que eu tenho que fazer aquilo que Jesus falou. Eu quero que vocês produzam frutos e frutos que permaneçam. Você se sente confortável na nossa comunidade? Com a nossa maneira de ser? Você se sente confortável? Precisa ter também uma comunhão de fé com a fundadora, com o fundador das comunidades. Como comunhão de fé. Eu me lembro que uma vez, um rapaz da nossa comunidade, muito querido, e fez um caminho de discernimento vocacional. Numa das partilhas, eu disse assim, ninguém precisa gostar de mim, mas precisa, para ser da fraternidade, precisa aceitar as coisas que eu quero para a comunidade. Aí abriu-se um espaço para partilha e esse rapaz virou e falou assim, ai, fiquei aliviada quando a senhora falou que ninguém precisa gostar da senhora. Foi sinceríssimo. Nossa, aquilo, ao invés de me deixar lá para baixo, nossa, eu vi naquele rapaz tão querido,
um Natanael, né? Que falou, mas alguma coisa pode vir de bom de Nazaré? E estava falando de quem? De Jesus. Não podia falar isso para mim? Nossa, aquele rapaz cresceu no meu conceito muito. Então, eu quero frisar um pouquinho isso. As nossas convicções a respeito das nossas coisas têm que nos fazer pessoas conectadas, sincronizadas com todo o nosso patrimônio espiritual, do qual a fundadora faz parte. Como aqueles que seguem a fundadora também fazem parte do nosso patrimônio espiritual. Por isso nós precisamos cuidar uns dos outros. Prestar atenção quando está fraquejando, está fazendo a coisa desviar um pouco do caminho correto. Mais um passinho. Esta firmeza de convicção exige de nós um testemunho radical e uma doação generosa em tudo o que colabora para a propagação do reinado de Jesus Cristo, do reino de Deus neste mundo. Então, é um serviço testemunhal, generoso, doado, para que o reino de Deus atraia as pessoas para ele. O reinado de Jesus seja desejado pelas pessoas, por nós em primeiro lugar. Então, tudo que é de valor custa sacrifício. O amor é exigente. Qual é a medida do amor? Amar sem medida. Neste ano 2018, nós estamos estudando aquela apostila dos padres do deserto, fazendo um caminho de ascese espiritual, e o ponto 21, se não me engano, fala dos exageros que nós temos que evitar no nosso caminho de espiritualidade. Só numa coisa nós nunca seremos exagerados o suficiente. E temos que ser. Numa única coisa. É no amor. São Paulo diz: não fiqueis devendo a ninguém nada, a não ser uma coisa da qual nós vamos ser sempre devedores: o amor. Nunca amaremos o nosso próximo como Deus quer. É um processo. Hoje eu sou capaz de um pouquinho mais de amor, caridade do que eu fui capaz ontem, mas hoje talvez eu seja menos capaz do que o amor vai exigir de mim amanhã. Então, qual é o limite do amor? É sem limite. Qual é a medida do amor? É não ter medida. E é nisto que consistirá a radicalidade do nosso testemunho. É isto que vai dar um poder de atração das pessoas para Deus, porque nós estaremos nos doando generosamente, atenciosamente. Eu acho que nós precisamos criar mecanismos de que isso seja uma realidade no meio de nós. E, finalmente, de acordo com o ensinamento da Igreja. É que eu quero encerrar
não quero aprofundar este item, porque vai ser o objeto das nossas reflexões a partir do processo de formação permanente que vai se firmar, vai se esclarecer, vai nos motivar mais através da instrução, o serviço da autoridade e a obediência na igreja. Vamos ao compromisso da semana. 3 pontos. Qual o ponto que mais chamou a sua atenção deste vídeo? Você vai escrever para partilhar. E de acordo com esta conceituação e pela sua percepção pessoal, qual tem sido o seu ponto fraco? Qual tem sido o seu ponto forte? E podemos fazer também uma avaliação comunitária, de um modo geral, o clima que nós vivemos entre nós, comunidade e fraternidade, está correspondendo a este conceito que nós temos de obediência? Temos dado passos concretos? E, finalmente, como é que você pode colaborar? Que passos concretos você deu, aliás, até hoje, porque o vídeo passado faz a mesma pergunta, para que outras pessoas da comunidade e da fraternidade entendam melhor e absorvam mais este nosso valor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.